O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça, luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias do servo Davi, erguendo um templo de louvor. São dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus
Deus como Jeová, não há 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 Deus como Jeová. E ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir de um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor.
levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade, e tão grande sua fidelidade. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Quando Ele sobe suas mangas, Ele age com a fé, Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raios nos seus pés, Ele é o soberano Deus. O Senhor expulsou eles do Éden sem brincar, e havia razões para o seu sangue derramar. Ele já está voltando e é melhor acreditar que Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano, Ele
reinará nos céus, poder, sabedoria e amor. Ele é o soberano Deus. Ele falou na escuridão e a luz se criou. Ele é o soberano Deus. Enviou seu Filho amado e Ele nos salvou. Ele é o soberano Deus. Em Sodoma sua ira Ele despejou. Sua graça e amor na cruz Ele mostrou. E é melhor não esquecer que Ele nos falou. Ele é o soberano Deus, nosso Deus soberano, Deus. Ele sempre reinará nos céus, poder, sabedoria e amor. Ele é o soberano Deus, nosso Deus soberano, Ele sempre reinará nos céus, poder, sabedoria e amor. Ele é o soberano Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos neste dia. A saudação de hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 12, que nos diz: Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que a Igreja de Cristo o adore por todos os lugares. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A paz de Cristo a todos os irmãos. Nós agora vamos fazer uma leitura bíblica e uma oração. Estarei fazendo uma leitura no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Uma leitura bastante conhecida, onde Paulo exorta os irmãos a no que pensar. Isso serve para nós hoje, por esses momentos em que estamos vivendo, tanta informação que nos deixam amedrontados, que nos deixam assustados. E a palavra de Deus diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, a Ti seja toda a honra, toda a glória e o poder. Somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido em meio a esta pandemia que assola o mundo, onde muitas vidas estão sendo ceifadas. O Senhor tem nos guardado, Pai. E até mesmo pelos aqueles irmãos que se convalesceram por causa dessa doença, hoje estão bem. Obrigado, Senhor meu Deus, pela vida do Rodrigo, pela vida da Taia, pela vida do Osmar. Abençoe, Pai, todos os nossos irmãos espalhados na terra, e abençoe, Pai, a Tua igreja em Itaquera como um todo esse trabalho que está sendo feito através das redes sociais, que este culto, Pai, possa alcançar todos os lares e que nós possamos ser abençoados com a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, nos dê uma boa semana na Tua presença, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Jamais teu coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado, vais com ele o repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. No céu
e negras nuvens pairam, dando a ti perturbação. Ó, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves zela bem, dá ao lírio tanta glória, sim te atenderá também. Bom dia, Igreja de Cristo. Graça e a paz do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, 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 Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus Todo-Poderoso, humildemente nos reunimos nessa manhã para te adorarmos, Pai, para te agradecermos pelo fôlego de vida, para te agradecermos, Pai, pelo ar que respiramos, pelo podermos enxergar, o ouvir, o falar, o caminhar. Obrigado, Senhor Deus, pela vestimenta, pelo calçado. Obrigado, Senhor Deus, pela água, pela luz, por nosso cada dia, no qual muito Senhor tem nos abençoado e de nada tem deixado nos faltar, Pai. Pedimos que as suas mãos de poder, Senhor Deus de misericórdia, estejam sobre a vida daqueles que perderam, Senhor Deus, seus entes queridos. Que o consolo de seu Santo Espírito esteja sobre a vida de todos os nomes que se encontram na comunhão da tua igreja e todos os demais membros, situações que verdadeiramente o Senhor, sendo onisciente, onipresente, é que sabe de todas as coisas. Pedimos que as suas mãos de poder estejam, Pai, sobre a vida daqueles que se encontram nos leitos hospitalares, que vêm sentindo sintomas dessa Covid-19, a qual vem afetando, Deus Pai, a humanidade toda. Pedimos que as suas mãos de poder e de misericórdia estejam, soberano Deus, sobre a vida daqueles que vêm passando por tratamentos médicos, que aguardam consultas médicas, que se encontram até mesmo com medo, Senhor Deus, diante dessa pandemia, dessa situação a qual vem afetando a mente, o psicológico de muitas vidas. Te agradecemos pelo seu poder sobrenatural, sobre as suas mãos de poder e de misericórdia, sobre a vida daqueles que tiveram os sintomas, se tiveram até internados. Foi o caso do nosso irmão Paulo Rodrigo, foi o caso também do nosso irmão Elosmar, no qual tiveram altas, e muitos outros demais casos, Senhor Deus, no qual se encontram também no comunhão da tua igreja. E pedimos que as suas mãos de poder estejam sobre toda a família, dos membros do seu corpo, aqueles que não conhecem ao Senhor, o seu poder sobrenatural, no qual o Senhor, sendo rico em misericórdia, que possa, Deus Pai, de encontro às necessidades, às situações no qual vem afligindo muito o corpo da tua igreja e a todo o mundo, Pai. Pedimos que as suas mãos de poder estejam sobre a vida daqueles que necessitam da porta do emprego, Senhor Deus. Que as suas mãos de poder abram a porta onde até mesmo não exista, porque cremos que aquilo que é impossível para nós, para com o Senhor, não é. E tudo possamos, Pai, naquele que nos fortalece, porque a sua santa palavra nos ensina que os que confiam no Senhor serão como os montes, e sim é o que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Que as suas mãos do Senhor fortaleça a fé e a esperança da tua igreja,
Abençoe a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde psicológica. Fortaleça, Deus Pai, com uma fé inabalável. Não deixe que nada, Senhor Deus, de aflições, de angústias, de perdas, de dificuldades venha nos afastar do Senhor. Porque o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam verdadeiramente é inexplicável, através da sua santa palavra, na qual nos ensina, Pai. Que as suas mãos de poder abençoe todo o corpo da tua igreja, todos os familiares do corpo da tua igreja. Que as suas mãos de poder abençoe a saúde espiritual, abençoe a saúde financeira da tua igreja, abençoe a saúde ministerial, principalmente a vida profissional, financeira e familiar, Pai. Porque necessitamos de termos um coração quebrantado, mais ainda de estendermos a mão ao necessitado, de abrirmos as mãos para te retribuir, a qual reconhecemos que nunca poderemos pagar o sacrifício que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Mas nos ajude, Senhor, a suprirmos com as responsabilidades que precisamos, que todo o corpo da tua igreja precisa, necessita, todo o suprimento, Pai. Abençoa a fé, a esperança de todo o teu povo. Abençoe a vida das crianças, dos recém-nascidos. Abençoe a vida dos jovens, dos adolescentes, das mães de família, pai de família. Abençoe a vida das avós, dos avós, todos que passam, Deus Pai, por algum tipo de tratamento médico. Que as suas mãos de poder, sendo o médico dos médicos, no qual cremos, no Deus onisciente, onipresente, sendo o alfa, o ômega, o início e o fim, sendo o Senhor Todo-Poderoso, como verdadeiramente pode todas as coisas. Fortaleça a fé do corpo da Igreja de Cristo, nos ajuda a termos um coração quebrantado, nos ajuda a termos uma mente sã, uma mente santa, assim como o Senhor é santo, Pai. E nos ajuda a aprendermos com o Senhor que é manso e humilde de coração. Te agradecemos por o Senhor nos amar, Pai, porque reconhecemos que não somos merecedores, mas é a Tua graça que nos basta. E nos ajude sempre a sermos gratos e aceitarmos o Seu querer, a Sua vontade seja feita e não a nossa. Que possamos ter um coração sincero, verdadeiro, de verdadeiramente Te amar, de sabermos que tudo é conforme a Tua vontade e aceitarmos, Pai, porque queremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, no qual venceu a morte para nos trazer uma verdadeira vida. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, no nome do Pai, do Filho e do Seu Santíssimo Espírito. Amém. Teu Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo és Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus. Humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar,
com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo, és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo, és Cordeiro de Deus. Bom dia a toda a congregação, bom dia a você que nos assiste esta manhã. Chegamos agora, irmãos, ao momento da celebração da ceia ao Senhor. E para este momento eu separei aqui uma passagem muito conhecida por todos, né? Em Mateus, capítulo 26, a partir de versos 26, onde nós estaremos realizando a leitura e logo em seguida a oração pelo pão e pelo cálice. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Irmãos, é maravilhoso sabermos que estaremos ao lado de Jesus. E esse momento da ceia, onde iremos passar o pão, é um momento de reflexão, um momento de gratidão, é um momento de muita intimidade de cada um de nós. Então vamos inclinar nossas cabeças e orarmos pelo pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Pai Santo e Justo, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por mais esse dia de vida, lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, embora não sejamos merecedores, somos falhos, somos pecadores, o Senhor, ó Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre todos esses que estão nos ouvindo esta manhã e aqueles que irão ouvir em outros horários, ó Pai. Que o Senhor possa derramar a sua misericórdia sobre nós, ó Pai. Que o Senhor nos proteja e que este pão, ó Pai, que representa o Teu corpo, possa, Pai, nos encher do Teu Santo Espírito e que possamos, ó Pai, ter uma vida de acordo com os Seus ensinamentos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lord,
everything I've done, every thought I've had. You know everyone, and Lord, you know every time I fall, still you come to my rescue when I call. And Lord, you hear every idle word, every thoughtless deed, how it seems absurd that, Lord, you give not what I am due, but mercy. You come to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. Oh, you come to my rescue. You come to my rescue, Lord, to my Irmãos, agora iremos tomarmos, né, o cálice que representa o sangue do Cordeiro, né, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz em favor de todos nós. Vamos orar em favor do cálice. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, entramos em Tua presença, Pai. Humildemente, lhe pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas neste momento que estamos vivendo difíceis, ó Pai. Sabemos que seremos mais do que vencedores, ó Pai, pois temos Jesus. Sabemos que iremos enfrentar dificuldades, porém, quando temos Jesus em nossas vidas verdadeiramente, sairemos vencedores, ó Pai. Cremos em Ti, Pai, acreditamos que isso vai passar, pois o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Nós queremos humildemente lhe agradecer por este sangue, por este cálice que estamos tomando, Pai, celebrando a Tua morte, Pai, e Tua ressurreição, Pai, pois o Senhor venceu a morte. Nós lhe agradecemos por tudo e pedimos humildemente que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, Senhor, nós lhe agradecemos por tudo. Amém. You come to my rescue, Lord, to my rescue. And Lord, you care. You've become my friend. Amazing love, whose boundaries have no end. And Lord, you show what a great love can do by being there for my rescue. And Lord, I give all I can give, all of my heart, long as I shall live. So Lord, oh Lord, I just want to thank you for coming to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. To my rescue. To my rescue. It's hard to tell you how I feel. It's hard to tell you just how grateful I am. But I'm still gonna make it show. With every breath gonna let you know. I am accepting, though I can't Pai do Senhor, irmãos,
Nós chegamos ao momento da oferta, momento de ofertar a casa de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. E a palavra de Deus nos diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Amém, irmãos? Nessa passagem, irmãos, nessa carta de Paulo aos irmãos de Corinto, o apóstolo Paulo fala da grande generosidade dos irmãos da igreja da Macedônia, que mesmo passando por um período de tribulação muito grande, por um período de pobreza muito grande, a generosidade dos irmãos ali da igreja da Macedônia também foi muito grande, porque eles insistiram em ajudar aqueles irmãos. Eles se propuseram com muita alegria, com muita disposição, fizeram questão de ajudar esses irmãos. Então Paulo ressalta essa grande generosidade dos irmãos, mesmo passando por esse período tão difícil. E irmãos, hoje em dia não é diferente. Nós passamos por um período muito difícil, o Brasil passa por um período muito difícil, o mundo passa por um período muito difícil, mas com fé em Deus essa tempestade irá passar e tudo voltará ao normal. Mas enquanto tudo isso não normaliza, muitos irmãos estão passando por dificuldade financeira, muitos irmãos estão desempregados, e é nesse momento que nós devemos copiar os irmãos das igrejas da Macedônia. É nesse momento que nós temos que ter eles como exemplo de generosidade. Então nós devemos continuar contribuindo com a casa do Senhor, para que a casa do Senhor possa cumprir com todas as suas obrigações, com todos os seus compromissos. E também ajudar aqueles irmãos que se socorrem junto à igreja, aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, assim como aqueles irmãos da Judéia também passavam. Mas que os irmãos da Macedônia, mesmo passando por um período de turbulência, eles ajudaram aqueles irmãos na medida de suas posses. Então que possamos mirar nesse exemplo e possamos contribuir. Então nesse momento vamos orar a Deus e agradecer por tudo e que Ele abençoe a nossa oferta. Pai amado, Pai santo e poderoso, Criador do céu e da terra, te agradecemos por tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas, ó Pai. O Senhor é o dono do universo, o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o Criador de tudo, Pai. Nesse momento, Pai, queremos ofertar. Pedimos que o Senhor abençoe essa oferta, Pai. Que os irmãos que estão à frente na administração, que o Senhor possa dar sabedoria a esses irmãos, Pai, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu ensinamento. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão desempregados,
Abre a porta do emprego, Pai, para esses irmãos, para que nada venha faltar a eles, Senhor. Abençoa aqueles irmãos, ó Pai, que passam por dificuldade financeira também. Ajude a eles, ó Pai, para que nada falte em seus lares. Tenha misericórdia de todos nós, Pai, porque somos pequeninos e somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Eu canto sempre alegre, vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi que aliviei, meu fardo ele levou. Seu santo eterno amor o meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã. A leitura para a mensagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 28, que diz assim: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos ter uma palavra com o nosso Deus. Soberano Deus, grandioso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia. Senhor, neste momento, Pai, entramos em Sua presença com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Rogamos a Ti para que as palavras que venham a ser ditas pelo Seu servo César, que venham para edificar a igreja e que ele possa, Pai, transmitir a mensagem que ele vem estudando, Pai. Que seja feita a Sua vontade na vida de cada um de nós, Senhor. E neste momento nós pedimos, agradecemos e oramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, bom dia a todos que nos acompanham no culto no período da manhã e uma boa tarde a você que não conseguiu assistir o culto pela manhã, mas que está assistindo em um outro horário, no domingo, para prestar a sua adoração a Deus no primeiro dia da semana, como a Bíblia nos recomenda. Quero aqui também deixar um bom dia a você que eventualmente não conseguiu assistir esse vídeo no domingo, mas que está acompanhando essa mensagem em um outro dia da semana, em razão de ser um vídeo que está sendo gravado e deixado à disposição de todos nas redes sociais e também no YouTube. Então, se você está assistindo num dia diferente do dia do primeiro dia da semana, do domingo, eu quero desejar uma boa tarde a você também, ou um bom dia, ou uma boa noite, independentemente do horário que você está vendo essa mensagem. Eu desejo a todos a graça, a paz e o rico consolo do Espírito Santo. Que tudo isso torne os seus dias mais tranquilos, mais leves, mais agradáveis e que o amor de Jesus possa transformar você e toda a sua casa. Amém? Bem, cá estamos nós novamente, como todos sabem, né? Ainda não podemos nos reunir no prédio da igreja e aparentemente as coisas continuam da mesma forma. Pandemia do Covid-19, quarentena, máscara, álcool em gel, ausência do convívio social. Então nós estamos distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente, não é verdade? O que mais? É a saudade que aperta, não é isso? Pessoas queridas doentes, nós tivemos recentemente alguns irmãos da nossa congregação internados com Covid-19, graças a Deus estão todos já em casa, alguns já recuperados, outros ainda se recuperando. Algumas pessoas queridas partiram para o Senhor. Enfim, parece que o tempo vem passando e desde março, mais ou menos, foi quando começou essa pandemia, aparentemente as coisas estão da mesma forma. Mas e nós, cristãos? Nós estamos da mesma forma ou nós estamos mudando?
A vida, na realidade, ela provoca mudanças. E Jesus tem nos chamado para mudanças. Você tem dado espaço para as mudanças para as quais Jesus tem te chamado? Irmãos, o tema da mensagem de hoje que você está acompanhando é as mudanças que a vida traz. E a passagem que foi lida, ela está envolvida nos ensinamentos de Jesus acerca dos princípios das dores antecedentes à sua volta, ao seu retorno, né? E atualmente, como vocês devem perceber, o mundo religioso tem feito muitas especulações, né, a respeito da volta de Jesus, a respeito do momento em que nós estamos vivendo, né, pandemia, a nuvem de gafanhoto, né, o pessoal está tentando aqui trazer alguns fenômenos naturais para especular se seria ou não o momento em que Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. Na realidade, a mensagem de hoje não vai tratar disso, não é esse o nosso propósito, até porque o mundo religioso é cheio de especulações, de conjecturas, e nós não estamos aqui para especular, para conjecturar, para nada disso. A gente está aqui para um bate-papo a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus, de modo que nós possamos nos tornar pessoas melhores, aproveitar esse período de quarentena, aproveitar esse isolamento social para reflexões um pouco mais profundas, para endireitar comportamentos, para corrigir erros, né? E aí eu vou pedir a liberdade para vocês, né, para fazer novamente a leitura. Aqueles que me conhecem sabem que eu costumo ler sempre antes das minhas mensagens, a passagem bíblica. Então eu vou ler novamente, porque eu gosto da tradução da Bíblia na nova versão, na linguagem de hoje. Então eu vou ler novamente, a passagem base da pregação de hoje está em Mateus, capítulo 24, versículo 28, tá bom? Se você quiser acompanhar aí na sua casa, pode ler junto comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Aqui na minha versão, a Escritura está dizendo assim: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Bem, eu gosto de ler nessa versão porque eu acho ela uma versão mais simples, mais fácil de compreender, embora ela esteja falando exatamente a mesma coisa que está aí na sua versão. O que está acontecendo neste momento em que Jesus ele fala essa frase? Na verdade, Jesus estava falando sobre os princípios das dores que antecederiam a sua volta, as perseguições, né? Um pouquinho antes ele fala, olha, o relâmpago que cai em tal lugar, as pessoas que estão no campo, as pessoas que estão em casa, né? Ele fala das perseguições e como seria o comportamento das pessoas, haveria guerra entre as nações e tudo isso, né? E no meio dessa explicação de Jesus acerca da sua volta, sobre o retorno dele, de repente, né, ele fala essa frase que foi lida aí em Mateus capítulo 24, versículo 28, que fica aparentemente uma frase que em tese, aqui farei aqui o sinal de aspas, né, ela estaria ali meio que destoando do restante do texto que trata a respeito. Se você lê sem prestar atenção, sem
compreender o contexto de tudo, aparentemente parece que ela está fora de contexto. Mas na realidade ela não está. E você pode estar se perguntando aí, mas César, o que tem a ver um corpo morto, né, com um urubu, ou um cadáver com abutres, né, que foi lido na outra versão? Enfim, o que eu queria trazer para vocês aqui é uma mensagem que possa gerar esperança e fé na igreja do Senhor. Esperança e fé no sentido de que nós devemos esperar em Deus, ter fé em Deus, mas que nós também podemos esperar no irmão, esperar no companheiro de trabalho dentro do corpo de Cristo, no membro dentro do corpo de Cristo, que ele seja uma esperança para nós que fazemos parte do corpo, mas também para os de fora que não fazem parte do corpo. E quando a palavra ela traz essa expressão, né, um corpo morto, onde estiver um corpo morto ou onde estiver um cadáver, haverá os urubus, ou haverão os urubus ou haverão os abutres. Eu queria aqui fazer uma breve explicação do que é na realidade o urubu, o que é um abutre, para que nós possamos tentar olhar para essa mensagem, ouvir essa mensagem, sentir essa mensagem nos nossos corações e olhar no espelho e perguntarmos para nós mesmos em que posição que nós estamos, né? O urubu, irmãos, o abutre, né, são aves de rapina, mas não são aves caçadoras, né? São aves que dependem da carniça para sobreviver, né? Eles dependem, portanto, de um corpo morto ou de um cadáver. O urubu e o abutre, eles só existem enquanto existir corpo morto, enquanto existir cadáver, enquanto existir restos mortais para eles se alimentarem. E como eu disse, o urubu, na verdade, ele não caça, ele não é uma ave caçadora que produz o seu alimento, né? Ele não produz sua própria comida, como é a águia, como é o gavião, como a coruja. Aliás, recentemente saiu um vídeo aí, parece-me de uma águia, né, que especula-se, dizem, né, os vídeos, os memes aí, que ela caçou um tubarão. E aparece mesmo no vídeo essa ave voando com um peixe muito grande agarrado em suas garras, né? Diferentemente do urubu, que não caça. O urubu, ele não produz a sua comida. O urubu, ele, assim como o abutre, ele é carniceiro, né? Você provavelmente já deve ter visto aí durante as suas andanças, nas beiras de estrada geralmente, né? Quando morre algum animal e ali fica os seus restos mortais, você já deve ter visto o urubu ali, ou fuçando no lixo, né? Fuçando ali em lixos que eventualmente são jogados fora por famílias, e você vê ali o urubu fuçando nas coisas, querendo comer resto de alimento, e em especial ligado à carne, né? O urubu e o abutre, eles são carniceiros e dependem da morte alheia. Ambos essas aves só se alimentam de animais já mortos. Eles não matam, eles não produzem, eles não caçam para comer. Eles esperam morrer e não faz nenhum esforço pela manutenção da sua vida. A alimentação dele depende da morte natural de um animal, né? Ou depende da produção alheia, né? Seja a caça de um outro predador. Então vamos imaginar que um predador caçou um animal, comeu até se fartar e deixou ali a carcaça, né, desse outro animal. O que sobrou da carcaça desse outro animal, ele deixou ali para o urubu. Na verdade, não deixou especificamente para o urubu, né? Mas ele deixou ali
e o urubu se alimenta daquela carcaça que ali sobra decorrente da caça de um outro predador, né? Ele come o que sobra, na verdade. O urubu ele não produz aquilo, ele come o que sobra, seja da morte natural de algum bichinho, como nas estradas, por exemplo, um bicho que é atropelado, geralmente morre ali na estrada, e ali você já deve ter visto urubus sobrevoando para comer aquele resto do animalzinho que foi morto atropelado ou por uma outra forma de morte, seja ela natural ou seja uma morte decorrente de caça. Então a morte dos outros animais é o alimento para a vida dos urubus. O urubu e o abutre, né, essas aves que dependem de morte alheia, na verdade são as aves que, quando vem um outro animal morrendo, eles não ajudam, eles torcem pela morte do animal, eles não estendem a mão, né? Aliás, se é que você não entende, a asa, né? Eles não vão estender a asa para ajudar esse animal que está morrendo, né? E eu queria, irmãos e ouvintes e pessoas que nos acompanham nessa mensagem, eu queria utilizar essa passagem que nós estamos lendo, esse contexto desse texto que foi lido, eu queria utilizar para dizer a você que, na verdade, nós, né, podemos considerar dentro desta passagem que o corpo morto, o cadáver, o defunto, ele na verdade pode ser considerado um irmão morto na fé. Vamos trazer essa passagem para uma ilustração por meio da qual o defunto, o cadáver, o corpo morto seja um irmão que está morto na fé. O irmão que já está em estado de decomposição ali, estado de putrefação, apodrecendo, e ali encontra-se esse irmão morto na fé. E da mesma forma eu queria, além de tratar dentro dessa passagem o corpo morto, ou o defunto, ou o cadáver, como sendo um irmão morto na fé, ou um irmão que caiu em pecado, ou um irmão que está em decadência, que está com a sua vida direcionada para o abismo, para o pecado, para se desviar dos caminhos do Senhor, eu queria também que você considerasse os urubus como sendo também irmãos na fé, como nós. Nós, na verdade, podemos ser considerados urubus se nada nós fizermos para erguer aquele irmão que está caído, que está morto na fé, que está em estado de decomposição ali, né? Aquele irmão que está apodrecendo em sua morte espiritual. Se você e eu nada fizermos, nós podemos, dentro desta passagem, ilustrá-la de modo que nós venhamos a ser o urubu nessa situação. Então veja, de um lado um corpo morto, um defunto, um cadáver, que na ilustração que eu trago a vocês pode ser um irmão que está se afastando, pode ser um irmão que já está afastado, pode ser alguém que está se desviando para o pecado. E do outro lado, nós, os que estamos tentando seguir a vida cristã da maneira que Jesus nos pede, mas que na hora que o irmão está morto, virou um cadáver, está apodrecendo, nós não erguemos e não esticamos a mão para esse irmão. Aliás, para a nossa reflexão, nessa semana que se inicia e que demanda de nós, né, esperança e fé para continuarmos a semana, e para também o enfrentamento, né, desses dias que virão, que podem ser dias mais aliviados, como também podem ser dias mais difíceis, né? Eu quero aqui já deixar uma primeira pergunta para que você, de onde quer que você esteja acompanhando essa mensagem, você
pense aí, se você está na sua casa, converse com a sua família, discuta com as pessoas que estão com você sobre essa primeira pergunta. Como é que você tem se comportado diante dos corpos mortos, diante dos cadáveres, dos caídos, aqueles que estão mortos espiritualmente? Como você se comporta diante dessas pessoas? Dentro dessa ilustração de que os mortos, os corpos mortos, os cadáveres, os defuntos, são os irmãos mortos espiritualmente. Você tem se comportado como diante desses cadáveres? Aliás, durante essa mensagem aqui eu vou fazer 3 perguntas para nossas reflexões, ok? Eu gostaria agora que você se permitisse entender que esse corpo morto, que esse cadáver, esse caído, ao qual eu estou me referindo, ele na verdade é um ser humano e ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então sempre que você olhar para ele, eu já disse isso na mensagem anterior do domingo passado, que sempre que você olhar para alguém, você deve olhar sob essa ótica, sob essa perspectiva. Esta pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Por alguma razão, ele pode ter caído, pode ter se afastado do Senhor, pode ter tido a sua queda, mas ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu preciso ser um instrumento de Jesus para erguer esse irmão que está caído. Eu preciso ser esperança para esse irmão. Eu preciso ser coisas boas na vida desse irmão. Eu não posso ser urubu. Porque o urubu, e aí se você me permite, tente imaginar o urubu como também sendo um ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Óbvio, o urubu é uma ave que nada tem a ver com o ser humano. Mas na ilustração que eu estou tentando trazer nessa mensagem, tente imaginar o urubu como sendo um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que todavia, embora tente andar direito, acaba sendo aquele que se alimenta dos que caem, dos que morrem, dos que se afastam, daqueles que estão se decompondo, aqueles que estão com a sua reputação já morta, com a credibilidade esvaziada, daqueles que perderam a sua dignidade por conta de um pecado, perderam a sua fama de perfeição diante da Irmandade. Então, dentro daquela primeira pergunta, como que você tem se comportado diante dos cadáveres com os quais você se depara? E sabe, irmãos, a forma como nós tratamos os cadáveres, os corpos mortos, os caídos, é que revela o que nós verdadeiramente somos diante de Deus. Se nós somos esperança para Deus ou se nós, na realidade, somos urubu. A morte espiritual, aquele corpo, ele pode revelar muita coisa, O corpo morto, o cadáver, ele revela a identidade, do caráter daquele ser humano que morreu, que está ali caído, deitado, Ele revela o pecado do defunto, dentro desse contexto e dessa ilustração. Ele revela o cheiro do pecado, o cheiro da carniça. Revela também os vermes, que fazem com que aquela carne entre em estado de decomposição, de putrefação, de apodrecimento. Ele revela e desconstrói toda uma pessoa, todo um ser humano. E na maioria das vezes essa pessoa acaba sendo irmão em Cristo que tenha caído no pecado, que estava montado numa estrutura e que se desmontou em algo que talvez não fosse verdadeiro lá atrás. Enfim, o corpo humano, o corpo morto, ele revela muita coisa, para mim e para você. Quando você olha uma pessoa em pecado, você consegue enxergar muitas coisas naquela pessoa. Mas Jesus,
para Jesus, o corpo morto, ele também revela, além de todas essas coisas que eu disse que revela a mim e a você, o cadáver revela também a identidade dos urubus, dos abutres, dos carniceiros, né? Ele revela quem são aqueles que estendem a mão para o caído. Ele revela quem são aqueles que se alimentam da queda alheia, da morte do outro. Ele revela aquele que se alimenta da carcaça, que fica esperando a carcaça do outro, a morte, fica esperando o outro entrar em decomposição, em putrefação. Para Jesus, talvez essa seja a revelação mais importante dentro dessa ilustração que eu estou fazendo. Porque o pecado, a queda, a morte espiritual, isso acaba sendo visível aos olhos nus para nós. Mas o comportamento do urubu, do abutre, do carniceiro, ele acaba não sendo revelado a nós. Ele é revelado a Jesus. E isso talvez seja a maior revelação que essa ilustração traga para nós. Sabe, irmão, nesses momentos de dificuldades, né, de pandemia pelos quais nós estamos passando, pelos quais o mundo vem passando, né? Nós, como irmãos em Cristo, nós temos que ser esperança para a Irmandade e não urubu. Porque se você é esperança para a Irmandade, se você traz conforto, consolo, significa que você está sendo usado por Deus. Nós temos que, na verdade, estender a mão para quem está perto de se transformar em um corpo morto, quem está perto de se transformar num cadáver, para aquele que já se transformou, que já está em estado de apodrecimento espiritual, de putrefação, aquele que já está caído, também para quem está em vias de cair, né? Nós temos que ser a esperança para essas pessoas e não sermos o urubu que espera cair e depois fica ali se alimentando com aquela carniça, aquela podridão que sobrou. E Paulo, né, ele recomenda lá aos irmãos de Coríntios para que aquele que estivesse de pé, que tomasse cuidado para não caírem, né? Se você abrir a sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui a minha, 1 Coríntios, espera lá, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, 1 Coríntios 10, 12, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Paulo, ele recomenda assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Ou seja, irmãos, aliás, um detalhe, a leitura que eu estou fazendo é na Bíblia, na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então, portanto, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair, né? E se você está de pé, tome cuidado, mas estenda a mão também para o que caiu. Seja esperança, motive a fé dessa pessoa. Porque fazer acusação, você viu fulano, ele está fazendo tal coisa, você viu o Beltrano, ele tem vivido assim, tem vivido assado, acusações, apontamentos, indicações, dedo em riste, na verdade não levam a nada. Fofoca não trazem esperança nenhuma para a igreja do Senhor. Quando você aponta um dedo, tem outros 3 dedos aqui, ó, apontando para você. Então nós, como cristãos, devemos ser esperança para as pessoas e não urubus. Esse tipo de comportamento, né, essas fofocas, esses apontamentos, essas acusações todas, eles fazem dos acusadores e dos fofoqueiros verdadeiros urubus e abutres, verdadeiros carniceiros. E quando isso é revelado a Jesus,
eu acho que Jesus ele se entristece demais com isso. Quando você olha para o pecado, para o comportamento alheio, você tem que olhar sob a perspectiva daquilo que a Bíblia ensina de como tratar o pecado e não como apontar ou acusar o pecado. E aqui nessa mensagem eu não vou tratar disso, de como nós devemos tratar o pecado, mas sim como nós devemos tratar o pecador. Nós devemos estender a mão ao pecador. Nós não podemos comer daquela carniça, do corpo, do cadáver. Nós devemos sempre estender a mão, ajudar aquele que caiu, para que ele se levante. O nosso papel como cristão é de ser esperança para o mundo. Nós temos que ser, na verdade, motivo para as pessoas olharem para nós e verificarem que durante esse período atribulado em que o mundo vive, há esperança, há maneiras de mudanças de vida, né? As pessoas têm que olhar para nós ou pensar em nós como se nós fôssemos a esperança para os problemas delas. Bom, eu queria nesse momento da mensagem deixar a segunda pergunta para você. Pense, discuta aí com a sua família, que você, dentro dessa segunda pergunta aí, você possa conversar aí durante o seu almoço de hoje, né? Ou, para quem está vendo em outro horário, no momento oportuno. A segunda pergunta é: você acha que Jesus, ele tem mais misericórdia do caído, daquele que está morto, do cadáver, do que está morto espiritualmente? Ou você acha que ele tem mais misericórdia do urubu, que se alimenta da queda e da morte alheia? De quem você acha que Jesus tem mais misericórdia? Do caído ou do urubu? Converse aí entre você e sua família e aproveite esse dia de hoje para se responder. Não precisa responder para o seu familiar, mas responda para você mesmo. Bata um papo sobre essas duas perguntas e ao final eu lançarei uma terceira pergunta para você conversar também. Bem, diante desse contexto, desse nosso bate-papo aqui, eu fico imaginando que talvez seja melhor você... Veja bem, eu fico imaginando, não é uma recomendação. Aliás, muito longe de se tratar de uma recomendação, mas a minha imaginação me leva lá na frente a imaginar que talvez seja melhor você ser um corpo morto, um cadáver, um defunto, do que um urubu carniceiro que sobrevive do problema do outro, sobrevive especialmente da carniça alheia. Isso eu penso, na verdade, especialmente porque qualquer corpo morto, qualquer cadáver, qualquer defunto, ainda que esteja em estado de decomposição, pode ser ressuscitado por Jesus. Assim como Lázaro foi ressuscitado por Jesus já em estado de decomposição. Então, vou repetir. Talvez, para que vocês não entendam errado, seja melhor você ser um defunto, um cadáver em estado de decomposição, do que você ser um urubu. Porque quando você é um corpo morto, um defunto, um cadáver em estado de decomposição, Jesus, ele pode te ressuscitar, como ele fez com Lázaro. Pense nisso e faça com que essa esperança das pessoas nesse momento de dificuldade, que essa fé das pessoas, elas só aumentem, tanto a esperança quanto a fé, diante do meu e do seu comportamento. Que eu e você possamos estar vivos, estendendo a mão para aquele que está caindo ou para aquele que já caiu. Ajude a Jesus a ressuscitar
os Lázaros que estão sepultados, ou aqueles que já morreram, ou aqueles que estão em vias de morrer. E não seja um urubu que se alimente da carniça alheia. Para que vocês possam conversar mais um pouco durante o almoço de hoje, sentados à mesa, em família, não é para falar mal do pregador, de quem está trazendo a mensagem, hein? Senão você estará sendo um urubu, tá bom? Eu vou deixar a terceira e última pergunta para vocês baterem papo aí durante o almoço, tá bom? Do que você tem se alimentado até o dia de hoje? Do cadáver, da carniça, do morto, da queda dos outros? Ou você tem se alimentado da vitória, da superação daqueles que lutam contra o pecado, daqueles que estão unidos com Jesus e querem assim permanecer até a eternidade? Qual tem sido o seu alimento? Lembre-se que o seu apetite é o que te conduz para a sua comida, para o seu alimento, ok? Então converse ainda hoje aí com a sua família sobre essas 3 perguntas que foram colocadas e olhe para dentro de você mesmo e responda. A primeira delas, repetindo, para vocês não esquecerem e baterem um papo durante o almoço ou durante qualquer horário que vocês entenderem adequado. A primeira pergunta é: você acha que Jesus tem mais misericórdia? Ou melhor, essa é a segunda pergunta, né? A primeira é: como você tem se comportado diante dos corpos mortos, dos cadáveres, dos caídos, daqueles que estão mortos espiritualmente? Primeira pergunta: como você tem se comportado diante daqueles que morreram espiritualmente? Se você se vê como um urubu, é tempo de mudança. Segunda pergunta: você acha que Jesus tem mais misericórdia do caído, do cadáver, do corpo morto? Ou você acha que ele tem mais misericórdia do urubu, que se alimenta da queda e da morte alheia? Terceira e última pergunta: do que você tem se alimentado até o dia de hoje? Do cadáver, da carniça, do morto, da queda dos outros? Ou você tem se alimentado da vitória e da superação daqueles que estão unidos a Jesus, lutam contra o pecado e querem assim permanecer até a eternidade? Pense nesses pontos, discuta entre a sua família, discuta não, converse, né? Não é razão para discussão essa mensagem. Essa mensagem é razão para reflexão, pensamento, conversa, bate-papo e mudança. Se você é um urubu ou um abutre, é tempo de mudança. Você que está acompanhando essa mensagem, que ainda não conhece a Jesus, ao final da oração que será dirigida aqui daqui a pouquinho, ao término dessa minha fala, vai aparecer aí na sua tela um e-mail para o qual você pode enviar uma mensagem a fim de que um irmão da igreja, um irmão membro desse corpo de Cristo, possa entrar em contato com você para lhe apresentar esse Jesus sobre o qual nós falamos nessa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos transforme em pessoas melhores durante esse período de isolamento. Amém. Jesus, prometeste na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias. Quase escolhi sozinho andar, mas junto de mim vieste ficar. Foi só eu orar. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir.
as tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. A tua bondade não posso entender, mas sei que é do plano do eterno querer. Sei que estás perto e sempre estarás. Teu amor me liberta e a vida me traz. Que doce paz. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Jesus, eu te entrego meu grato louvor, e sei que sem Deus não há salvação. Tudo fizeste por mim, pecador, e por isso te entrego meu grato louvor, meu mestre e Senhor. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por este dia que o Senhor nos concedeu. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de cada primeiro dia da semana. Mesmo cada um de nós nos nossos lares, temos a oportunidade de adorá-lo e honrá-lo. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, agradecemos ao Senhor pelo culto que foi prestado essa manhã, e que realmente nós estejamos com os nossos corações e a nossa mente revigorada para uma nova semana. Então vamos orar e agradecer a Deus por tudo que foi feito hoje e pedir para que o Senhor nos conduza no decorrer dessa semana, embaixo de sua segurança e de sua proteção. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi feito hoje, Senhor Deus, em prol do Teu reino, em prol do Teu trabalho e em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, Pai, essa semana que se inicia, que seja uma semana próspera em todos os aspectos, Pai.
que nós possamos lembrar do nosso compromisso com o Senhor Jesus a cada dia da nossa vida. Que o Senhor nos conduza embaixo de sua segurança e de sua proteção, nos guarde, Senhor Deus, de tudo aquilo que não procede do Senhor, que o Senhor nos conduza embaixo de sua proteção diante dessa pandemia que tem consumido o mundo, Senhor Deus, que o Senhor continue guardando os teus filhos, os teus servos, Pai, e aqueles que precisam, Senhor Deus, têm a necessidade de sair dos seus lares para trabalhar, para buscar o alimento, que os teus anjos, Pai, os guarde embaixo de sua santa proteção. Que o Senhor esteja também abençoando os nossos irmãos que estão se recuperando, Senhor Deus, dessa doença, e que eles possam estar firmes e em breve, juntamente conosco, estarmos todos reunidos no teu prédio para te adorar, Senhor Deus, honrar e glorificar teu santo nome e termos essa comunhão que todos nós tanto desejamos, de estarmos reunidos uns com os outros, Pai. Mas sabemos que tudo está no teu controle e no devido tempo o Senhor nos concederá essa graça. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.